Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tabata e hoje estou aqui muito espírito natalino sem roupa natalina porque não tenho roupa natalina, mas o que importa é o espírito. Que introdução foi essa? Mas tudo bem. Pra falar da nova série da Netflix que tem tudo a ver com o tema, Dash and Lily, que estreou ontem e eu já tô apaixonada. É muito fofinha, é muito amorzinho. É aquela série bem água com açúcar, bem levinha, tipo, ai, quero ver uma coisa tranquila pra encher meu coração de esperança e ilusão. É isso que eu quero, então. E eu vim falar um pouquinho sobre ela, sobre o que eu achei, o que a gente pode esperar pra uma segunda temporada, caso a gente tenha uma, né? Porque Netflix agora é assim, né? O que a gente pode esperar, porque tem algumas coisas aí que ficaram soltas. Mas também vim comentar aqui por alto, né, as diferenças da série pro livro. Assim, mas muito comentar, porque eu não li, mas dei uma pesquisada e achei interessante comentar aqui pra vocês. Mas eu já tô avisando que eu não li, porque depois vocês não quero que vocês, né, achem que eu li a história, enfim, não tô aqui pra mentir pra ninguém. Vim comentar por alto, mas são só uns comentários de leve, assim, curiosidades. Eu já vou começar pedindo pra você curtir aqui esse vídeo e se inscrever aqui no canal, porque me ajuda muito nesse trabalho. Tô aí na meta, gente, 50k vai vir aí, eu tenho fé. Por favor, me ajuda bastante e compartilha com aquele seu amigo que tá sempre procurando coisas novas pra assistir nos streamings na Netflix. Compartilha esse vídeo com ele, porque eu tenho certeza que ele vai adorar Dash and Lily. Por ser uma série bem água com açúcar, uma coisa bem levinha, é difícil a gente falar sobre a série sem revelar a trama inteira. Vamos lá. Bom, é uma série sobre dois jovens, o Dash e a Lily. São adolescentes, amam o Natal, que é o caso da Lily, e o outro não suporta o Natal, que é o caso do Dash. Mas ele não suporta à toa, tem toda uma explicação do que acontece. Eles se conhecem através de um livro, um caderno. Não, gente, não é o caderno do filme, tá? Não sou merchan oficial, mas aquilo ali nada mais era do que um caderno vermelho, gente. Nada demais. Eles se conhecem através de um caderninho que tá escrito Do You Dare, aonde a Lily acaba fazendo, por ideia do irmão, pra conhecer uma pessoa nova, porque ela está no espírito do Natal e ela tá se sentindo sozinha. Então, ao invés dela usar o Tinder, eu achei sensacional. Ela vai e usa o quê? Um caderninho, onde ela escreve desafios e ela deixa numa espécie de livraria, loja de livro, não sei, pra alguém achar e responder e fazer as coisas e conversar com ela sem se ver pessoalmente. E quem acha esse caderno é o Dash, bem perto das vésperas do Natal. Então, eles acabam conversando e se conhecendo através desse caderninho. É bem legal e eles acabam se apaixonando, obviamente. Então, ela é uma série que fala sobre romance, que fala sobre Natal, mas que fala sobre autoconhecimento e como as coisas podem mudar a perspectiva caso você tenha a pessoa certa do seu lado. E é uma série muito fofa, então eu não quero dar muitos detalhes para não dar muitos spoilers, né? Esse vídeo não vai ser 100% sem spoiler, mas eu não vou dar muito detalhe da trama. Só no finalzinho, quando eu for falar do que ficou aberto pra segunda temporada, beleza? Primeiro eu queria começar falando de uma surpresa que foi logo que a série começa, assim, com os créditos ali, que tá lá, produtor executivo, Nick Jonas. Sim, gente, Nick Jonas é um dos produtores da série, e não à toa, pois afinal, os Jonas Brothers aparecem no último episódio da série, fazendo um mini show, cantando uma música natalina, porque sabemos que os Jonas Brothers amam uma música natalina, né? Então, enfim. Então, adorei saber disso. E assim, gente, todos os personagens são muito fofos. Eu adorei a essência da Lily. Ela é aquela personagem super fofa, e que ama Natal, e que é toda empolgadinha, não sei o que e tal, e você quer ser amigo dela. Ela é uma esquisitinha gente boa, né? Porque ela tem alguns gostos peculiares de vida, vamos dizer assim. O Dash já é aquele cara mais fechadão, mais tímido, famoso capricorniano, gente, porque é até dito isso na série. Ele tem muitos muros, mas uma vez que deixa você entrar, ele é o amigo mais leal do mundo. Então, aposto que o Dash era capricorniano. Mas a gente não tem só eles dois, a gente tem personagens muito fofos, como o Boomer, que é o melhor amigo do Dash, que é um cristal de tão fofo que ele é. Eu fiquei apaixonada pelo Boomer. E a gente tem outras pessoas que vão aparecendo, tipo o Edgar, que é o menino que a Lily tinha crush na escola, e aí cresce, e aí deu traumas nela, enfim. A gente tem a Sofia, que é a ex-namorada do Dash, e a gente tem a Priya, eu acho que é Priya, né? O que deve ser, porque Priyanka, né? Talvez seja. Que é a amiga da Sophie rica, que, enfim, fala demais um pouco, assim. Ela é meio... Às vezes ela não é uma pessoa muito legal, mas ela é gente boa. E é uma série com algumas lições muito legais de ver, porque é o que eu falei, o Dash, ele tem alguns traumas do passado por conta da ex-namorada, por isso que ele não gosta do Natal. A gente consegue ver que ele acaba se transformando ao longo da série, né, com tudo que ele aprende e descobre junto da Lily. Ao mesmo tempo, a gente consegue ver que tá tudo bem você ser uma pessoa estranha, que tá tudo
bem você ter gostos estranhos, ter hobbies estranhos. É mais importante você ficar bem com você mesmo do que qualquer outra coisa. E a gente acaba superando esses medos que a gente cria ao longo da vida, dependendo da situação. A gente vê muito isso acontecendo na Lily, porque a Lily, ela é uma pessoa que não tem muitos amigos, ela não se dá muito bem com a galera da idade dela, ela fala muito mais com adultos do que com adolescentes. A Lily, ela é um peixinho fora d'água, sabe? Ela encontra no Dash essa companhia que ela tanto queria, de pessoa da idade dela, e alguém que aparentemente entende o senso de humor dela, as coisas que ela pensa, como ela pensa. Ela é apaixonada por livro, ele também. Então, assim, eles têm muitos gostos em comum. E, assim, é muito bonitinho ver como que, pra você ter um relacionamento, você tem que ir muito além de uma simples atração física. E você pode, sim, se apaixonar por uma pessoa, basicamente por aqui, né? E isso, na verdade, é o meu lema de vida, né? Porque eu, pelo menos na minha vida, procuro o quê? Conexões, muito mais do que o físico. Lógico, se vier junto, por que não? Mas, assim, aqui é muito mais importante do que aqui. E a gente consegue ver bem isso, porque eles se apaixonam pelo que cada um é e pelo que cada um coloca naquele livro. E é muito bonitinho ver que eles não só acabam conhecendo muito um ao outro, mas eles acabam conhecendo mais sobre eles mesmos, entendeu? Então é muito legal ver que o Dash acaba vendo que tá tudo bem as coisas que ele já passou, tá tudo bem o término do namoro dele, e que ele pode sim curtir o Natal, que o Natal pode sim ser uma época boa, independente do namoro, independente dos problemas que ele tem com a família. A Lily pode sim conhecer outras pessoas e se permitir se abrir, e que as pessoas vão gostar dela por quem ela é, que ela não é uma esquisitona e que ela é uma pessoa maravilhosa. Então, e assim, o final é a coisa mais fofa do mundo, porque eles estão praticamente destinados a não se verem nunca mais. O Dash resolve assumir o que ele tá sentindo pra ela, depois deles se encontrarem, ter dado uma treta. Eu não gosto de dar 100% spoiler pra vocês, pra não perder a graça. Mas eles têm uma treta que acaba fazendo com que eles prefiram não se falar mais. Só que eles se dão conta do que eles estão sentindo um pelo outro, e eles veem que é impossível. Então eles querem voltar a se falar, e ele acaba fazendo uma surpresa pra ela, fazendo os desafios de novo, e eles acabam se encontrando. E assim, gente, aquele final na livraria foi a coisa mais fofa do mundo, porque ele reúne todas as coisas que eles viveram nesses dias que eles se falaram pelo caderno, e ele traz tudo ali em forma de pingente pra árvore de Natal. Então a gente tem o pingentinho do livrinho, a gente tem o pingente do pretzel que ele fala pra ela comer, da torta, e eles acabam se conectando mais ainda naquele momento. Aquele final foi tudo pra mim. Mas eu não vou mentir que eu fiquei meio triste vendo a série, porque aí eu fiquei assim, putz, agora eu quero o quê? Um amor natalino em Nova York também, porque fiquei mal, assim. Eu olhei e falei, nossa, gente, quero cantar a música natalina romântica aqui pro meu mozão no meio da neve no Times Square, entendeu? Tô mal. Eu dei um resumão muito breve pra não dar tanto spoiler ao longo da série. É uma série de 3 livros, então a gente vê que a gente pode sim ter uma segunda e uma terceira temporada, dependendo de como for. E o terceiro livro acabou de ser lançado no dia 20 de outubro agora, então tá bem recente, mas já deu pra ter uma noção de como que funciona. Aonde? O segundo livro se passa 1 ano depois dos acontecimentos do que a gente viu na série, e o terceiro livro se passa 2 anos depois disso. Aonde no segundo eles estão namorando durante esse tempo todo, e aí coisas acontecem, né? Tipo, o avô dela morre e ela fica muito mal e ela perde todo esse espírito natalino que ela sempre teve, e o Dash acaba tentando trazê-la de volta pra esse espírito natalino e quem ela costumava ser. Então deve ser bem fofo de ver também. Não necessariamente porque aconteceu no livro vai acontecer na série, porque tiveram realmente algumas diferenças aí entre o livro e a série que a gente viu. Não necessariamente que eu tô dando aqui um spoiler, né? A gente não tem como prever. E o terceiro livro, os dois vão estudar em Londres, na Universidade de Oxford. Então eles se mudam de Nova York e vão pra lá, mas, né, eles continuam juntos aparentemente. Então, nada mais é do que mostrando como que um cresce junto com o outro. Agora, rolaram algumas pequenas diferenças bem simples no livro. Por exemplo, os desafios que a Lily escreve pro Dash, e vice-versa, na verdade, são diferentes na série e no livro. Tipo, quando ele precisa ir na loja de departamento, né, no Macy's, pegar lá o gorro do Papai Noel pra saber que o nome dela era Lily, no livro ele vai pra mais de um ponto turístico natalino, porque é meio que a sofrência dele, já que ele não suporta Natal. Então ele precisa ir no Museu de Cera da Madame Tussauds também. Então, assim, eles cortaram alguns desafios, alguns eles mudaram também. No livro, aparentemente, eles têm 16 anos em torno, enquanto na série dá a entender que eles estão no último ano da escola, então eles são 1 ano mais velhos. Ficou meio no ar, assim. A data temporal, um pouco, de quando que eles se conhecem, como que funciona, no livro é um pouquinho diferente, porque no livro eles se conhecem no dia 21 de dezembro, então eles meio que se
apaixonam em questão de dias, né, se falando. Na série, eles se conhecem no dia 17, então o livro é um pouquinho mais intenso. Então você vê que, né, dá sim pra você se apaixonar por uma pessoa, nem que seja superficialmente falando, em pouco tempo, gente. Então a gente aprende bem isso ainda, esse Lily que me dá bastante esperança nessa vida, quem sabe, né? Na série, a gente vê que um dos hobbies da Lily é fazer as próprias roupas, porque ela encara as roupas como uma extensão do ser dela e ela não confia em lojas de departamento 100%, então ela sempre faz as próprias roupas dela. No livro, isso não existe. A grande paixão dela, na verdade, é cozinhar. Então a gente vê ela cozinhando alguns biscoitos pro Dash, entregando junto com alguns desafios, então isso na série foi 100% cortado. Pequenos detalhes. No livro, as botas, as famosas botas da Lily, têm um papel um pouquinho diferente. Por quê? Na série, a tia-avó dela alugou essas botas numa loja de fantasia e acabou ficando com as botas e passou adiante pra ela. No livro, as botas eram da tia-avó dela desde a época de escola, e aí ela acabou achando e ficou com as botas. Então, pequenas diferenças. Mas por que eu falei? Porque se você viu a série, você sabe que a bota tem um papel bem importante ao longo da história. Então, foram pequenas diferenças, nada que mudasse muito o ritmo da história. Pelo que eu entendi, ficou realmente bem fiel ao livro. A gente imagina que numa segunda temporada, ou eles vão mesclar o segundo e o terceiro livro, ou realmente eles vão fazer bem parecido. Então, o que a gente pode esperar pra segunda temporada, caso venha aí, baseado no que a gente já sabe nos livros e baseado no que a série deixou em aberto pra gente? No segundo livro, a gente, como eu falei, vai ver o Dash tentando trazer ela um pouco aí pro que ela sempre foi, né? Porque sempre foi muito apaixonada pelo Natal. E vai ser interessante ver a pessoa que detestava Natal e que passou a gostar por conta dela, tentando trazer esse espírito natalino. E quem sabe a gente não veja aí uma nova série de desafios que ele vai fazer, da mesma forma que ele tentou fazer ela sorrir no final da primeira temporada. Então, acho que vai ser legal, acho que ele vai trazer novos momentos aí. Uma coisa que acabou ficando no final da primeira temporada foi que, de repente, a gente viu o Boomer, que é o melhor amigo do Dash, saindo do cinema pra ver o filme da Pixar, que, por sinal, que filme é esse, gente? Pelo amor de Deus. Eu tava rindo muito que esse filme não existe, tá, galera? Esse filme não existe esse filme da Pixar. O Boomer foi no cinema com a Sofia, que é a ex-namorada do Dash, e eles estão saindo, aparentemente. Então, eles estão se pegando. Aí fica o questionamento. Será que o Dash vai saber lidar com isso numa segunda temporada? Porque, assim, ele não sente mais nada pela Sofia, eles são amigos, tudo bem, ela é fofa com ele, inclusive, em relação a Lily, mas foi por causa dela que ele ficou na bad por tanto tempo. Então, será que ele vai saber lidar com o fato do melhor amigo dele tá pegando a ex-namorada dele? Tô curiosa pra saber qual vai ser a reação dele, mas eu acho que vai ser tranquila. E falando em curiosa também, o que será que vai acontecer com o Edgar, que é, né, o menino popular que a Lily acaba ficando num certo ponto? Porque ele termina meio que sozinho, e, né, ele é o menino popular da história, então, assim, será que ele vai terminar sozinho? Será que ele vai ser uma terceira roda ali? Vai ser um triângulo amoroso, Dash, Lily e Edgar? Eu acho que não, porque não deixou isso muito em aberto, né? Mas fiquei curiosa com o que vai acontecer com o desenvolvimento desses personagens que foram muito secundários. Porque a série inteira ficou baseada nos desafios, nos desencontros, no disse-me-disse entre o Dash e a Lily, que, por sinal, quase não tem tempo de tela juntos. Isso é bem louco. Tô curiosa pra ver mais o desenvolvimento dos amigos deles e do que pode acontecer com relação à família da Lily, que acaba se mudando pra Fiji. Então, tipo, será que isso vai afetar? Será que alguém da família vai voltar? A relação do irmão da Lily junto com o namorado, eu fiquei muito empolgada pra ver eles dois juntos. Foi muito fofo de ver o irmão da Lily se abrindo pra, enfim, gostar de alguém de verdade, então tô ansiosa pra ver isso. Foram pequenas pontinhas soltas, porque é isso, é uma série muito água com açúcar, que, sabe aquele tipo de série que a gente vê, absorve, e é isso? Foi meio isso daí que aconteceu, então... Mas eu adorei, eu achei muito fofo, é uma série na mesma vibe dos filmes natalinos da Netflix, só que em formato de 8 episódios de 25 minutos cada um, super tranquilo, e eu adorei. Eu amo coisas natalinas, eu sou suspeita, né, que venham aí todos os conteúdos da Netflix de Natal, estarei assistindo todos. E recomendo, assiste se você não tiver sem nada pra ver, é muito fofa. É isso, não tem mais muito o que falar. Eu gostei muito da série, Nick Jonas arrasou na produção. Tem uma referência de Camp Rock que eu não sei se foi intencional, mas se foi, eu amei. Alguém encontra o Nick Jonas e fala: eu conheci ele num acampamento de música que a gente foi. E eu fiquei tipo... Eu vi o que vocês fizeram aí. Então eu amei. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado. Foi uma review meio rápida, porque é uma série muito rápida. E é isso, tá bom? Então tá bom. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!